Saudações, alunos do estado do Paraná! Estamos começando mais uma aula de História para a terceira série do ensino médio. Uma aula de nivelamento que nós vamos tentar aí revisar principais tópicos e assuntos do ano anterior. Então, nessa aula, qual que é o objetivo que nós temos com essa aula? É justamente compreender os motivos do pioneirismo inglês na Revolução Industrial. Lembrando que a Inglaterra foi o primeiro país a entrar nesse processo de industrialização. Por isso a gente chama de pioneira, foi a primeira. Analisar a situação de vida e de trabalho dos operários ingleses no século XVII e no século XVIII. Quais foram os impactos que teve esse processo revolucionário para a vida, o dia a dia do cidadão comum na Inglaterra durante esse período. Mas como que a gente pode definir aí, então, a Revolução Industrial? Bom, a Revolução Industrial pode ser definida como uma transformação sem precedentes no modo de produzir mercadorias, de viver, de pensar, que impressionou muitos homens e mulheres que a vivenciaram. Esta revolução teve início na Inglaterra por volta de 1760. Lembrando que o processo que desenvolveu a industrialização não foi um processo assim que aconteceu da noite para o dia. Ele levou anos. Em 1760 é quando a gente vê que os dados econômicos realmente têm um impacto alarmante de crescimento para a Inglaterra. Tá? E lembrando vocês que isso aí causou aí muitas mudanças na maneira de produção, na maneira de viver, na maneira que as pessoas se transportam de um lugar para o outro e até nas ideias das pessoas de o que elas querem de um presente de Natal. Tudo isso aí é uma mudança que vem justamente com um processo de aumento em massa da produção de bens. E esse processo acontece a partir da Revolução Industrial. Então vamos refletir aqui. As mudanças advindas da Revolução Industrial transformaram a percepção do ser humano diante do tempo, de suas necessidades e do modo de produzir mercadorias. Você consegue imaginar o seu mundo sem as máquinas? O mundo que você vive agora, nesse momento? Você sabe quando o processo de industrialização começou? Isso aqui diz respeito justamente quantas máquinas as pessoas não usam por dia para fazer até funções bastante simples. Como que você faz um furo numa parede para conseguir colocar um parafuso? Você usa uma broca manual ou você usa uma furadeira elétrica, o que é já uma máquina. Então veja como elas servem para facilitar e mudar o nosso modo de vida, o nosso jeito de fazer o trabalho. Então, Revolução Industrial, todo o processo de transformação da organização social e econômica ocorrido na Inglaterra no século XVIII é chamado de Revolução Industrial. A Revolução Industrial ocorreu inicialmente na Inglaterra porque esse país reunia condições sociais, econômicas, políticas e tecnológicas favoráveis para essas mudanças no modo de produção. Isso é, para as mudanças no modo que nós, seres humanos, produzimos aqueles produtos que precisamos para o nosso dia a dia, para o nosso convívio, para as utilidades diárias nossas. E tudo isso aí aconteceu com prioridade na Inglaterra, foi a primeira, justamente porque ela tinha um conjunto de elementos que permitiu a isso acontecer. Vamos rever também qual que eram esses produtos, esse conjunto de elementos. Mas a industrialização ela trouxe para a gente novas noções. Na base de todo o desenvolvimento industrial iniciado no século XVIII estava principalmente o avanço da ciência. A ciência que possibilitou um relativo desenvolvimento das pesquisas em novos equipamentos, novos medicamentos, mas também aumentou a exploração da mão de obra operária, aumentando as desigualdades sociais. Aqui a gente traz na tela a figura de Edward Jenner, que foi o pesquisador da vacina contra a varíola em 1789. Foi a primeira vacina desenvolvida. E isso foi desenvolvido através de um processo de experimentação científica. E todas as máquinas foram desenvolvidas também através de processos de análise, processos racionais e empíricos de exploração científica, que permitiram, então, alterar toda a nossa sociedade como ela é hoje, uma sociedade mais técnica. Só que o fato da gente ficar cada vez mais refém dessas máquinas e da ciência também tem implicâncias sociais, econômicas e trabalhistas, muito importante. Qual é a diferença no trabalho em que você faz manualmente ou que você tem que acompanhar uma máquina e a máquina está realizando o trabalho? Isso causa muita diferença no processo aí social
da sociedade. Mas por que a Inglaterra foi a primeira, então? Pois bem, ela tinha alguns motivos especiais para se desenvolver. O primeiro era o acúmulo de capital. Através do comércio, pirataria e da exploração colonial, a Inglaterra tinha bastante dinheiro guardado. Pense que toda vez que você vai abrir uma empresa ou tentar elaborar um negócio, a primeira coisa que você vai precisar é de capital. Você vai precisar de um dinheiro para investir, para abrir aquela empresa, para comprar as primeiras máquinas, por exemplo. E a Inglaterra tinha esse capital. Outra coisa, a agricultura inglesa era diferente de outros países. Ela foi desenvolvida de forma comercial, com técnicas que procuravam garantir a produção. Isso é, justamente, o agricultor inglês, ele já plantava visando vender para o mercado que pagasse melhor a ele. E ele não plantava só para ele ou para o consumo da sua vila. Mas, se tivesse algum produto, por exemplo, que em outro país valesse mais, ele ia plantar para mandar para lá. Mandar para esse outro país, visando lucro. Outra coisa, mão de obra farta e barata. Houve, numa época da Inglaterra, o chamado ato de cercamento. Esse ato de cercamento foi muito importante porque ele expulsou uma grande quantidade de camponeses de suas terras, que não eram terras que eles eram realmente proprietários. E esses camponeses tiveram que migrar para outras regiões da Inglaterra procurando sustento, procurando trabalho. Muitos deles, a grande maioria, foram parar nas cidades. Então você tinha muita mão de obra vaga, desempregada, nesses centros urbanos. Outra coisa que alterou muito, então, foi justamente o desenvolvimento das cidades, graças a esse processo. E também a abundância de ferro e carvão mineral, que eram matérias-primas e combustível para as máquinas. As máquinas eram construídas em ferro e o combustível usado na primeira Revolução Industrial foi predominantemente o carvão mineral. Outras coisas, aqui já falando uma parte mais política e religiosa. Primeira coisa, o puritanismo, que era uma religião protestante e que, ao contrário da Igreja Católica, ela não condenava o lucro e estimulava justamente uma grande disciplina do trabalho e uma grande conduta moral aí muito sem ostentação. Você tinha que trabalhar para guardar o dinheiro, para economizar. E outra coisa foi a Revolução Gloriosa, que ocorreu no século anterior e deu ao parlamento da Inglaterra, que era formado predominantemente por puritanos, tá, e burgueses, a capacidade de governar. Na Inglaterra a gente fala que o rei reina, mas não governa. Quem governa é o parlamento através do primeiro-ministro. E a Bill of Rights declarava que a finalidade do governo era dar estabilidade para o enriquecimento dos cidadãos do seu país. Então, o objetivo do governo não era a glória do rei ou a expansão do Império Inglês, não. Era justamente o desenvolvimento empresarial e comercial do seu país. Isso está nesse documento, que é a chamada Declaração de Direitos, que é o documento mais importante para a Inglaterra até os dias atuais. Mas vamos então para a primeira atividade da aula de hoje, que eu pergunto para vocês: quais características políticas e religiosas a Inglaterra possuía e que permitiu o seu pioneirismo industrial? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Vamos sempre lembrar que isso aqui é um exercício discursivo. Então, o texto de resposta não precisa estar exatamente igual ao meu, mas alguns elementos têm que constar neles para considerarmos correto. Então, aqui eu perguntei quais características políticas e religiosas a Inglaterra possuía de diferentes demais. Minha sugestão de resposta: a Inglaterra possuía uma religião puritana, que defendia uma forte disciplina do trabalho e não condenava o lucro. Assim como desde a Revolução Gloriosa, o comando do país estava na mão do parlamento, formado prioritariamente por burgueses e representantes também dessa classe religiosa puritana, essa ideia diferente de pensar. Então, o que isso vai levar? Isso vai levar justamente ao desenvolvimento da ideia do lucro. A ideia de você investir seu dinheiro, a ideia de que trabalhar é bom. Deus ajuda quem cedo madruga para trabalhar. Tá? Todos esses conceitos vão ser amplamente aplicados e divulgados na Inglaterra. E dentro da lógica do lucro, vai haver um grande incentivo para as pessoas desenvolverem novas máquinas que ajudassem a gerar mais lucro ainda. É o caso aqui que nós temos, por exemplo, da Spinning Jenny, que foi inventada por James Hargreaves e permitia a uma única pessoa realizar o trabalho de 12 fiadeiras. Isso gerou uma grande produção de fios na Inglaterra. O tecido de algodão era algo muito importante na época. E veja, aqui você criou uma solução, uma pessoa conseguia criar, fazer o mesmo trabalho de 12 pessoas, mas você criou um problema agora também. Tem muito fio. Tá? Como uma pessoa consegue produzir muitos fios, isso também gera um problema de você ter muitos fios. Apesar dos fios da Spinning Jenny serem fios quebradiços, não era de excelente qualidade, mas você tinha agora em grande quantidade. Né? E daí que vai levar à criação da lançadeira volante, que foi inventada em 1760 por John Kay, que permitia tecer grandes peças de tecido com menos trabalhadores. Então, num primeiro momento, faltava fios. Então você inventou uma máquina que produzia mais fios. Só que o problema agora é que você tem muito fio. Então, qual que é o problema agora? Como tecer mais. Foi a solução dessa ferramenta, que é a lançadeira volante. Tá? E aí vai se resumir também na water frame, que foi inventada por Richard Arkwright, que era uma nova máquina de fiar, movida por uma roda d'água. E ela solucionava um problema da primeira máquina. Os fios não eram mais quebradiços, eram fios mais finos e de boa qualidade. Veja que todo o processo é sempre o seguinte: você tem um problema, como solucioná-lo? Só que às vezes a solução cria outro problema. É aquela velha frase que dizem, tá? Que a necessidade é a mãe de todas as invenções. Então, essas inovações aí, elas vão ocorrer, mas a primeira revolução industrial ocorreu principalmente pela invenção da máquina a vapor de James Watt, esse cara que é amplamente homenageado na Inglaterra. A máquina a vapor permitiu o uso do carvão como combustível para mover máquinas de tear e máquinas de fiar, permitindo uma grande produção de tecidos e algodão. Vejam aqui que nós tínhamos um problema aqui. As máquinas que eu apresentei anteriormente para vocês, elas eram movidas ou pela força do trabalho humano ou pela força de vento e da água. Era isso que fazia elas rodarem. O que impedia você de colocar a sua fábrica em qualquer lugar. E muito mais, a fábrica acabava ficando longe da cidade, onde você tinha mão de obra barata. Com a máquina a carvão, isso permitia você construir grandes galpões na cidade, em que, movidos pela combustão aí do carvão e pelo vapor da água, você poderia então movimentar essas máquinas em qualquer lugar, bastava você ter um suprimento de carvão. Isso facilitou muito o processo e expandiu muito a indústria na Inglaterra. Por isso que James Watt é tão valorizado. Quando você teve então uma grande produção de bens, então você tinha tecido muito, surgiu um novo problema. Como é que você vai transportar uma quantidade muito grande de tecidos? O carro de boi não é tão rápido. Vamos pensar, um cavalo também vai cansar no meio. Aí que surge aqui uma grande invenção de George Stephenson, que foi justamente a locomotiva a vapor, que é o mesmo elemento da máquina a vapor do James Watt, só que aplicado aí na locomotiva. Então, as fábricas passaram a existir na cidade, assim os bairros operários também se multiplicaram e fazia necessário meios de transportes mais eficazes para transportar as matérias-primas, mercadorias e até mesmo pessoas.
E aqui nós temos justamente a imagem inventada por George Stephenson em 1814, a locomotiva, que atingia até 45 km por hora. O que pode parecer para a gente hoje algo que não é tão rápido, mas para a época era revolucionário. Tanto é que ela recebeu o apelido na época de Rocket, em inglês, que quer dizer foguete. Tá, justamente pela velocidade dela e pela estabilidade, que ela podia manter a velocidade constante. Ela não tinha que parar para beber água ou coisa assim. Tá? Mas vamos então para mais uma atividade da nossa aula de hoje. Quais elementos naturais foram importantes para o desenvolvimento da primeira Revolução Industrial na Inglaterra? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno. Então, alunos, conseguiram responder? Minha sugestão aqui para o que foi perguntado. A primeira Revolução Industrial foi caracterizada pelo uso do ferro, do carvão, do algodão, justamente a produção de tecidos, então para essa produção de tecidos. Esses foram elementos da natureza que foram usados e alterados justamente para melhorar aí o conforto do ser humano e a sua lucratividade. E isso vai resultar num grande evento urbanístico, que é justamente a Vossa Alteza, a fábrica, que eram então enormes construções de alvenaria em que em seu interior ficava a caldeira, o vapor e geralmente a escuridão. Pode ver nessa imagem aqui que as janelas elas eram bem pequenas. Por conta da fuligem do carvão e do excesso de umidade do vapor, eram lugares considerados insalubres. O que quer dizer insalubre? Quer dizer que é um ambiente que tem condição de propagar doenças. Além disso, não havia nenhuma regulamentação sobre os direitos dos trabalhadores, era uma coisa nova, nenhum parlamento havia se reunido discutindo isso. O que vai gerar aí uma exploração muito grande dos trabalhadores, né? Longas horas de trabalho, péssimas condições de trabalho, poucas folgas aí por diante, e que vai gerar também os primeiros movimentos de protestos dos trabalhadores. O primeiro movimento foram os ludistas, que foi o primeiro grande movimento de trabalhadores. Porém, há muita pouca documentação sobre eles eram meio secretos. O seu suposto líder, que seria o Ned Ludd, nunca foi encontrado. Muito se fala de que era um nome falso que eles usavam. E defendiam a quebra das máquinas e o retorno ao trabalho manual. Por conta deles agirem realmente quebrando as máquinas, eles eram geralmente presos e muitos deles foram condenados à morte, porque estavam atrapalhando o processo. E aí nós temos um outro movimento a partir de 1830, que é o movimento cartista. Tá? Esse movimento de trabalhadores, eles passaram a promover marchas procurando melhores condições de trabalho e passaram a lutar por direitos políticos.
Em 1838, os trabalhadores entregaram ao parlamento uma carta com mais de 1 milhão de assinaturas de sua exigência. Esse já era um movimento mais maduro dos trabalhadores. Eles perceberam que o problema não era a máquina. A máquina é capaz até de trazer muito conforto para o nosso trabalho e facilitar muito. O problema é que não havia leis e regulamentações sobre horas de trabalho, sobre o horário do almoço, sobre direito a férias ou folgas. Então, esse aqui já é um movimento mais politizado, justamente por discutir a legislação. A máquina não necessariamente era ruim. O que nos leva à nossa última atividade da aula de hoje, que eu pergunto para vocês. Qual a diferença de estratégia de luta entre os ludistas e os cartistas? Vocês têm um tempinho aí? Já retorno. Então, alunos, retornamos com a minha sugestão de resposta. Eu perguntei qual a diferença de estratégia de luta entre os ludistas e os cartistas. Está aqui. Enquanto o ludismo pregava a quebra às máquinas e um retorno ao trabalho manual, os cartistas já se apresentavam como uma organização em busca de direitos trabalhistas e políticos, regulamentando, então, justamente o trabalho e as situações deles. Então, o que nós vimos nessa aula de hoje? O pioneirismo industrial inglês se deu por uma série de condições acumuladas ao longo de sua história. A necessidade de melhorar e aumentar a produção de fios e tecidos de algodão motivou a novas invenções e a criação do sistema fabril e a mudança na relação do trabalho entre o homem e as ferramentas. Então, eu agradeço a todos vocês por mais essa aula e até a próxima!